Graça e paz a todos, amém? Quero trazer uma reflexão, uma breve reflexão aos amados nesse momento para a sua edificação, amém? Então, meus amados, a base dessa reflexão se encontra no Salmo 23. E se eu fosse dar um título para essa reflexão neste momento, eu colocaria Vencendo o Medo. Vencendo o Medo. Eu quero chamar a sua atenção e dizer que o medo, ele é interessante no sentido de o medo ele impede que muitas coisas ruins aconteçam. Por exemplo, todo todo mundo, todas as pessoas quando vão atravessar a pista ou vão atravessar a rua, elas olham para um lado e para o outro para ver se não vem carro. Por quê? Porque ela tem medo de ser atropelada. Isso a faz olhar para um lado e para o outro, ter cautela e atravessar a rua com muito cuidado. Então o medo ele ajuda em certo ponto para muitas coisas. Quero chamar a sua atenção e dizer que o medo ele faz parte da vida. Amém? Então o medo ele faz parte da vida. Mas vivemos tempos difíceis onde o medo está dominando o mundo, as pessoas, está controlando as pessoas e as pessoas é comum a gente ver as pessoas atemorizadas, as pessoas estão ficando escravas do medo. A mídia nos incentiva a ter mais medo, as notícias e outras coisas. E por isso eu quero nessa tarde trazer essa reflexão para que você possa vencer o medo, para que você não seja dominado pelo medo. Ter medo é comum, ter medo faz parte da vida, mas ser dominado pelo medo traz prejuízos enormes. Amém? Então, Salmo 23, o salmista, ele faz uma declaração, isso demonstra uma convicção no coração do salmista. Todos nós sabemos que o salmista, ele estava sendo perseguido por Saul, e na verdade tudo que o salmista fez, tudo que Davi fez, foi defender o seu povo, foi lutar contra Golias, e ele foi se destacando com o passar do tempo. Isso causou raiva no coração de Saul, e Saul passa a perseguir Davi. E Davi sendo perseguido por Saul, pelo rei, Davi, ele com todo motivo do mundo de entrar em pânico, de ter um medo desesperador, Davi ele faz uma declaração aqui no Salmo 23. E a declaração de Davi é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E pode ter certeza que Davi aqui não estava preocupado com comida, com alimento, mas Davi aqui estava falando com relação à sua alma, com relação ao cuidado de Deus em sua vida, sobre ele, sobre a sua pessoa. E aí o salmista, ele diante da sua declaração de que o Senhor é o seu pastor, ele demonstra toda a sua confiança no Senhor. E eu quero chamar a sua atenção e dizer que Davi, a sua declaração, ela vai ao ponto de Davi dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então Davi ele tinha certeza de que o Senhor estaria com ele. Mesmo que ele enfrentasse os piores momentos da sua vida, o Senhor estaria com ele. Será que eu e você temos lembrado nesses dias de que o Senhor é o nosso pastor? Será que eu e você temos lembrado nesses dias tão difíceis de que o Senhor é nosso pastor e que nada vai nos faltar? Que Ele vai cuidar de nós? Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. Será que nós temos lembrado disso? Ou temos dado lugar ao medo, ao pânico? Davi poderia ter feito isso, mas ele tinha o Senhor como seu pastor, e como seu pastor ele tinha certeza de que o Senhor era o seu cuidador, aquele que provia tudo aquilo que ele necessitava, que a sua alma necessitava para ele estar bem. E ele diz, olha, refrigera minha alma por amor do seu nome. Meus amados, Davi, ele tem a convicção de que mesmo nos piores momentos, o Senhor estaria com ele. E ainda mais, ele tem a convicção de vitória, pois ele diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Davi tem a convicção de vitória no Senhor. Davi tem a convicção de que o Senhor o guardaria, de que o Senhor estaria com ele. Então isso foi o que fez toda a diferença na vida de Davi. E todos nós sabemos o final da história de Davi. Davi foi rei, Davi teve grandes conquistas, mas tudo isso se deu na confiança dele
no Senhor, em ter o Senhor como seu pastor. Então, para vencermos o medo, meus amados, nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nós devemos declarar, nós precisamos nesses momentos viver o Salmo 23, de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. De que o Senhor nos guardará, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. Ele não deixa, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, porque Ele é o bom pastor. E a palavra diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O próprio Jesus falou isso. E Ele provou isso morrendo naquela cruz e ressuscitando, e Ele fez isso por mim e por você. Então nós não devemos temer, mas nós devemos ter o Senhor como nosso pastor. Nós não precisamos ser dominados pelo medo, mas nós devemos vencer o medo, crendo que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados.